Tiago 1,13. Deus em si expressa bondade, amor, segurança, esperança, cura, e Satanás, a maldição. E esses dois reinos existem, são reais. E Satanás, ele sempre vai oprimir com o oposto da verdade, porque ele é o pai da mentira. Certa vez Jesus disse: um pouco de fermento estraga toda a massa, e um pouco de mentira estraga toda a verdade. Essa é a obra de Satanás, a qual devemos, como igreja, se opor diariamente. Porque Deus trouxe cura e Satanás trouxe morte. Amém? Em Tiago 1,13 diz: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. No versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Vemos que Deus tem uma natureza, que Deus tem uma essência, é a bondade, é o amor. No versículo 13 fala que ele não é tentado pelo mal, nem com o mal tenta. Que Deus traz bondade para a vida. Que Deus traz segurança, proteção, cura, libertação. Continuando a leitura, fala: na nossa caminhada no Evangelho, existe um período de aprendizagem, onde esses sintomas da doença nos atacam, nos deixam debilitados, pois nosso corpo ainda não recebeu a glória do corpo semelhante ao de Cristo. E nesses ataques, sintomas e enfermidades, a palavra divinamente inspirada nos traz orientações, a qual o crescimento vai afastando de nossas vidas esses ardis de Satanás, essas tentativas, essa opressão por meio da doença, porque vemos na Bíblia que a doença é uma opressão, a doença é algo que deixa preso, que condena, que mata. E vemos aqui que, por falta ainda de aprendizado e do conhecimento dessa boa palavra inspirada por Deus, sofremos esses ardis e caímos neles às vezes, aceitando e engolindo sintomas e vivendo oprimidos debaixo de sintomas de doença. Porque a doença não é boa para nada, não é boa para ninguém, nem tampouco ela vai ensinar nada a ninguém. Porque se é ruim, qual o ensino vai trazer? Um ensino mau, um ensino ruim, um ensino mentiroso. Mas sabemos que em Deus, por meio da palavra, temos essa libertação dessa opressão, desse peso que veio trazer morte, desse peso que veio trazer consequências devastadoras no corpo humano. Porque vemos na Bíblia que o corpo é o templo do Espírito. E onde Satanás vai nos atacar? No corpo, no templo do Espírito. Ele vai trazer sintomas, ele vai trazer opressão por meio de doença. Para quê? Para que nós caiamos, nós sejamos presos, enredados por esses ardis e debilitados no templo. O templo começa a ser deteriorado, começa a cair, começa a ser destruído pela doença. Mas em contraparte, a palavra nos diz que isso é um ataque satânico, é um ataque maligno. E nós somos de Deus, nós temos o Espírito dentro. Então temos que confiar nesse Espírito, que é o poder de Deus, e ser um canal dele, de vida. Porque o Espírito de Deus, em nós, ele proporciona vida. Para nosso corpo, por meio da revelação da palavra, e para as pessoas que nos cercam, para as pessoas que nos rodeiam. Continuando aqui. No próximo ponto da apostila, vemos Cristo é a nossa cura. Em Romanos 5:14 ao 16, diz assim: todavia a morte reinou desde os tempos de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão.
Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Lá na apostila, no próximo tópico, fala: o Filho de Deus veio até nós, se fez homem, para nos trazer salvação. Essa salvação, pelo sangue, nos purifica de todo pecado, que traz a morte. Seu corpo moído na cruz trouxe cura. Em Isaías 53, 4 e 5 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo, a nossa cura, foi moído, foi ao Calvário, foi na cruz, para que nós fôssemos sarados, para que nós recebêssemos acesso à tão gloriosa salvação de Deus, que nos traz cura, que nos traz libertação, que nos traz a salvação da opressão de Satanás. Como vimos no começo, o pecado traz morte, mas Cristo trouxe vida. Cristo trouxe cura. Cristo trouxe salvação. E por meio dessa salvação, nós temos direito à cura. Direito não conquistado por nossas obras, mas pela obra redentora de Cristo. Pela obra do Pai, que nos amou de tal maneira que enviou Jesus, para que por nós morresse, padecesse tudo aquilo que era mal, tudo aquilo que era pecado, tudo aquilo que era morte, levasse sobre o seu corpo e nos curasse. Por meio desse sacrifício, hoje temos cura, acesso a essa cura, e Ele é nossa cura, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Continuando, em João 19:30, diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19:30. Ele nos deu cura por meio da sua palavra. Ele nos deu cura por meio do seu sacrifício, por meio da sua salvação. Ele consumou a obra redentora. Ele, por seu sangue, nos purificou e nos tirou o pecado e nos deu salvação, nos deu acesso à grandiosa salvação que nos trouxe cura por meio do seu corpo. O seu corpo foi entregue por nós no madeiro, derramou seu sangue, e por meio do derramamento do sangue hoje temos perdão de pecados. E hoje, por meio do derramamento de sangue de Cristo, somos libertos da prisão imposta pela maldição de Satanás. Hoje, por meio do sacrifício de sangue de Cristo, Ele nos libertou, nos curou e nos salvou. Amém? Continuando aqui. No novo tratado, consumado na cruz, o Filho de Deus, por amor, trouxe cura a todo que nele acredita. Ele estabeleceu um novo tempo, uma nova forma de vida. Ele se fez o caminho para passarmos para a graça divina. Hoje, na leitura bíblica, vemos que Ele nos sarou, levando sobre si nossas doenças e dores. O castigo que era nosso estava sobre Ele. Vemos em Tiago 5, 14, 15. Por favor, abram lá suas Bíblias. Tiago 5, 14, 15.
Tiago 5, a partir do 14. Existe uma direção da parte de Deus, pois a palavra foi inspirada divinamente, como vimos, e por meio dessa inspiração hoje temos acesso à cura. Por meio dessa inspiração temos acesso à salvação de Deus. Tiago 5,14 diz: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhes serão perdoados. Tem outra versão que fala que a oração da fé o curará. Sarará, a mesma coisa. O doente. Vai deixar o doente sarado, curado. Voltando para a apostila, na segunda página, fala: oremos e o doente ficará curado. Em Marcos 16, abram suas Bíblias lá. Marcos 16. Jesus consumou a cura na cruz, a salvação, e nos deu uma comprovação, os sinais. E esses sinais foram liberados por Cristo para que nós usemos. Em Marcos 16 diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Nesse versículo fala duas coisas: que a bebida de veneno, de coisa mortífera, não vai causar dano ao nosso corpo, porque Cristo levou a doença e nos sarou, e nos protege por meio do seu sangue, tirando a condenação e a maldição do pecado sobre as nossas vidas. E esse veneno não vai trazer dano algum, porque Cristo é a nossa proteção, porque Cristo nos sarou até mesmo de morte pelo envenenamento. E na continuação diz que nós colocaremos as mãos sobre os doentes e os doentes ficarão curados. Nesse tempo que vivemos atualmente, falam-se: cadê os crentes que não estão curando o povo que está com essa doença? E Jesus disse: coloca as mãos que eles ficarão bons. Jesus disse: bote a mão, orem, que eles ficarão curados. Vemos um conformismo no meio do povo de Deus a respeito da doença, pensando que são tentados, tratados, ensinados por meio do padecimento no corpo, da doença, do sofrimento, que Deus está ensinando alguma coisa. Não, Deus não tenta com o mal, e com o mal não deixa tentar ninguém. Que a doença não vem de Deus, vem de Satanás. Porque assim como vimos no começo, ele recebeu autoridade e domínio sobre o mundo. O mundo está debaixo da opressão, da malignidade de Satanás, da maldição de Satanás. E vimos também em Tiago que toda boa dádiva vem de Deus, todo dom perfeito, toda coisa boa. Então a Bíblia não se contradiz. O diabo trouxe morte por meio da maldição, e Deus trouxe vida por conta da boa dádiva, Cristo. A primeira boa dádiva de Deus foi Cristo para nós. Cristo foi o presente de Deus para as nossas vidas, para que nós tivéssemos salvação e cura. Lá atrás, Deus criou o homem perfeito, colocou no jardim para proteger e cuidar. No entanto, o homem desobedeceu. E Satanás viu que agora, por meio de coisas más, por meio da maldição, podia oprimir o homem. Mas Deus enviou Jesus, a nossa cura, a nossa salvação, a nossa proteção, o nosso auxílio. E por meio dele temos acesso à boa dádiva de Deus, ao ministério da graça de Deus, o qual veio trazer para nós salvação, veio trazer para nós cura e veio nos proporcionar sinais para curar pessoas. Ele não diz que a gente deve fazer jejum e oração para que uma pessoa seja curada. Ele diz que é para a gente só colocar as mãos. Isso, jejum e se consagrar, estar consagrado, deve ser o nosso cotidiano. Não deve ser só para fazer alguma coisa em nome de Deus, não. Porque quando a gente nasce de novo, a gente já está no nome de Cristo.
Quando a gente nasce de novo, a gente está debaixo do caminhar com Cristo, com Jesus. A gente está debaixo do nome de Jesus. E nessa vida, a gente deve estar sempre consagrado, buscando estar livre do pecado. Consagração é isso. Tirar o pecado todo dia da nossa vida. Tirar o pecado, afastar para longe de nós o pecado da nossa vida, da nossa prática. Isso é estar consagrado. Fazer jejum é dominar, mostrar que temos domínio sobre o corpo que habita o pecado. Fazer jejum não é para que Deus faça nada em nosso favor. Fazer jejum é para que nós estejamos sensíveis, dominando a voz da carnalidade e ouvindo ao Espírito. Enquanto nós estamos sensíveis a Deus, nós vamos chegar e vamos impor as mãos e as pessoas vão ficar boas. No nosso poder, na nossa força, na nossa consagração, não, pelo que Cristo fez. Porque Ele foi a propiciação pelo nosso pecado, Ele foi aquele que morreu em nosso lugar, Ele foi aquele que levou as doenças sobre o seu corpo. Não foi a gente que está carregando doença de ninguém não, nas costas não. Foi Cristo que levou. Seu corpo foi moído, dilacerado para que nós tivéssemos cura. Para que nós tivéssemos esse acesso à boa vontade, à agradável e perfeita de Deus. A vontade de Deus, uma só, tem 3 qualidades. Boa, agradável e perfeita. Uma só vontade, é de boa para perfeita. E a cura para nosso corpo hoje é para a preservação do templo do Espírito. Continuando aqui na apostila, aqui nesse segundo tópico da segunda página, depois de Marcos 16, aí fala: sinais da parte de Deus nos acompanharão. Colocar a mão sobre os doentes e eles ficarão curados. Da parte de Deus, houve manifestação tamanha de amor, que Cristo morreu por nós. E isso é o que nos cura e cura qualquer ser ou pessoa na face da terra. Questionamentos e se levantam, tipo, e por que tem essa enfermidade em fulano, em mim? Por que eu estou doente? Por que fulano está doente? Por que fulano morreu de doença? A palavra garante, e eu garanto que não vem de Deus. Como a gente viu na Bíblia, que é a nossa instrução, ela fala que toda boa dádiva vem de Deus. Ele não fala que toda boa doença vem de Deus, mas ele fala que toda boa dádiva, que todo dom perfeito vem de Deus. E a boa dádiva de Deus, a principal, foi Cristo. Por meio de Cristo temos acesso à salvação, à cura. E por conta de Cristo, hoje somos curados. Independente de o que vemos ou sentimos, a palavra não é anulada. A palavra foi confirmada na cruz, quando Cristo disse: está consumado. Não precisamos de prova para acreditar na Bíblia. Nós já temos, Cristo disse: está consumado. Não precisamos de ver nada, porque não somos guiados por vista, mas por fé. Fé em quem? Em Cristo, no Filho de Deus. E o Filho de Deus nos garantiu que na cruz Ele levou toda doença, levou toda dor, levou sobre si a maldição. E se Ele levou, para que a gente quer de volta? Hoje, nessa manhã, eu posso perguntar: alguém aqui quer um câncer? Alguém quer? Ninguém quer. E por que você acha que Deus ia dar pra gente? Parou para pensar nisso? Se a gente não quer, Jesus comparou numa parábola dizendo: vocês, naquele tempo ele não tinha morrido e pessoas não tinham nascido de novo, todos estavam debaixo da maldição. Jesus disse: vocês que são maus, dão boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai Celeste que está no céu. Ele vos dará o Espírito para morar em vós, para morar em vocês. Ele vai dar boas coisas, boas dádivas, para que vocês tenham o que é bom dentro de vocês. Ele não disse: eu vou lhe dar doença, eu vou lhe dar morte, eu vou lhe dar maldição. Não, ele disse: boas dádivas. Vai lhe dar o Espírito. Então, se a gente tem consciência
que não quer algo ruim, para que diabo Deus ia colocar algo ruim na gente para ensinar a gente? Para mostrar que Ele era Deus. Ele não precisa mostrar que Ele é Deus. A criação faz isso. Não precisa nem olhar para nada. Se você fechar os olhos e respirar, você está sabendo que Deus existe. Porque sem Deus não existia ar. Você ia respirar o quê? A Bíblia fala que Ele criou o homem e soprou dentro dele, em suas narinas, o fôlego de vida. Então o fôlego da vida da gente vem de quem? De Deus. O fôlego da nossa vida vem de Deus. Então quando a gente respira, a gente já sabe que Deus existe. A gente já sabe, a criação mostra isso. Deus não precisa provar a ninguém que Ele existe. Nem tampouco nós, a gente precisa viver esse poder, esses sinais, essa cura. Ser uma espécie de canal para o reino de Deus. Porque quando a gente é canal do Espírito, manifestações sobrenaturais acontecem no nosso meio sem a gente precisar dar força. Porque o Espírito Santo é o poder de Deus. E nós só somos a passagem para o poder. Precisamos entender que não precisamos mais fazer nada em questão sacrificial, pois Cristo fez tudo. Precisamos entender que da parte de Deus recebemos. E hoje precisamos estar limpos para ser bons canais de Deus. E usar essa cura como sinais. Porque o mundo pede sinais. Vemos Jesus naquele tempo, os fariseus dizendo: olha, mostre a gente isso, mostre a gente aquilo. Aí Jesus fala: vocês, que uma geração mais perversa, me pede sinal, mas sinal nenhum vai ter, só não aquele de Jonas. Jesus se referia a ele que ele iria passar 3 dias no inferno, como Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe. Jesus não precisava dar sinais a ninguém, ele simplesmente chegava nos cantos e libertava as pessoas que estavam oprimidas por doença, por Satanás. A Bíblia fala que a doença é uma opressão satânica. Continuando aqui na apostila, como Deus, em Atos 10, 38, vamos ver isso que eu acabei de falar. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nesse versículo vemos algo importante. Deus ungiu Jesus com o Espírito e com poder. E Jesus andou fazendo bem, não mal, curando a todos os oprimidos do diabo. Então, quando a gente olha para isso, que Jesus curou a todos que estavam oprimidos pelo diabo, nós entendemos que a doença é uma opressão. E que a cura é uma bondade de Deus, é uma libertação. Entendemos que Jesus, ele se levantou contra as obras de Satanás e não contra as obras de Deus. Porque se a doença viesse da parte de Deus e nós orássemos para alguém ficar curado, ou Cristo nos libertasse, nos sarasse, ele estaria se rebelando contra o Pai. Ele estaria contra Deus. E a Bíblia mostra um exemplo de quem se levantou contra Deus, Satanás. O que foi que aconteceu com ele? Foi expulso da presença de Deus, do céu. E Cristo não veio ser Satanás, o segundo Satanás, mas veio ser o último Adão. Cristo veio ser aquele que Deus criou o homem para ser desde o princípio. Veio mostrar como Deus criou o homem. Continuando. Jesus iria estar desfazendo a obra de Deus, caso Deus colocasse a doença em alguém. Ele estaria se rebelando contra o Pai, quando disse: vão, coloque as mãos nos doentes e eles ficarão curados. Vamos para Mateus 10:8. Mateus 10:8. Jesus aqui estava falando com os discípulos e dizendo a eles que o reino de Deus era chegado, mandando eles ir para as ovelhas perdidas, primeiro da casa de Israel,
e falou que era para eles ir pregando e dizendo que o reino de Deus tinha chegado. No versículo 8 diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Jesus nesse tempo aqui diz: curai os enfermos. Se Deus colocou a doença no povo e Ele está dizendo curai, então Ele estaria sendo rebelde contra Deus. Ele estaria se opondo à verdade de Deus se cura não fosse a vontade de Deus e se a doença fosse. Mas vemos na palavra que cura foi expressa no amor de Deus. Em João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo que mandou Jesus para morrer em nosso lugar. Em Isaías vemos que Ele levou as doenças, enfermidades e dores. Que o castigo que veio para nos trazer paz estava sobre Ele. E pelas feridas dele nós fomos sarados. Pelo padecimento dele no corpo nós fomos sarados. Continuando aqui em Mateus 8,16. Mateus 8,16. Vemos outra vez relatos de que a cura de Deus veio para nós, não do Satanás. Pois ele pode também distorcer a verdade e se opor à verdade, como ele sempre se opõe, porque a Bíblia fala que a única coisa que ele é pai da mentira. E ele sempre estará se opondo à verdade. Deus disse no princípio, não comam desse fruto, porque se comer morrerás. Ele fez: não, mas não é bem assim. Se você comer, você não vai morrer não. Quando ele foi tentar Jesus, ele disse: olha, se você fizer essas pedras virar pão, você vai ficar de bucho cheio. Jesus disse: mas só de pão não vive o homem, vive obedecendo a palavra de Deus. A gente tem que estar ligado nessa palavra, nesse evangelho, porque assim quando o Satanás vem se opor à verdade, trazendo mentira, nós estamos firmados na verdade. E vamos se opor à mentira, não fazendo força, mas pelo que Cristo fez. No versículo 16 diz: e chegada a tarde, trouxeram-lhes muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Jesus, mais uma vez, curou todos que estavam enfermos. Se Jesus fez isso, ele não se levantou contra Deus, ele mostrou Deus. Ele foi a expressão de Deus exata na terra. Ele mostrou que Deus quer curar a todos. Que Deus curou a todos no seu sacrifício. Que Deus levou todas as doenças. No versículo 17 diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus curou a todos para confirmar e se cumprir a profecia de Isaías. Ele nos curou, Ele levou sobre si, Ele libertou, Ele trouxe da parte de Deus cura. O pecado trouxe a morte, Cristo trouxe vida. O pecado trouxe a doença, Cristo trouxe cura, porque foi a vontade de Deus. Continuando na apostila. Êxodo 23, 25. Começo da Bíblia, Êxodo, segundo livro na Bíblia, Êxodo 23, 25. Nesse versículo, Deus fala debaixo de uma velha aliança que Ele tirou as doenças do meio do povo. Êxodo 23, 25 diz: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte nem estéril na sua terra,
e o número dos teus dias cumprirei. Na Bíblia mostra que Deus, a uma velha aliança, disse: eu tirarei a doença. E não vai haver doente, porque esterilidade é doença no meio de vocês. E todos vão cumprir os seus dias. Em outro versículo da Bíblia vemos que os nossos dias estão contados, estão determinados por Deus diante dele, desde antes da gente ser gerado no ventre da nossa mãe. Ele já sabe quantos dias a gente vai viver. Então, para que se preocupar? Ficar temoroso, ficar com medo, ficar desconfiando se vai pegar a doença A ou B, se vai morrer amanhã, se vai morrer depois. Com essas preocupações, Jesus diz: não, vocês não vão acrescentar nenhum dia não, porque os dias já estão contados. Mas só que Deus disse que aqui Ele ia tirar a doença do meio para que nós cumpríssemos os nossos dias. Ele disse debaixo de uma velha aliança, isso é o povo de Israel. E em Cristo Ele fez isso. Ele tirou a doença do meio de nós. Hoje não precisamos estar rodando fazendo força para que Deus cure ninguém não, meu irmão. Porque quem faz força, quem faz sacrifício, é o povo que acredita de outra forma. É o povo que não acredita segundo as Escrituras. Porque as Escrituras dizem que Cristo foi o sacrifício perfeito e Ele trouxe cura. Ele levou sobre Ele a doença. Então não precisamos cantar, rodar, matar bicho, derramar sangue, beber pinga. Fazer nada disso não, Cristo já nos curou. Agora precisamos sim conhecer essa verdade de cura. Conhecer essa palavra de Deus que foi divinamente inspirada. Para quê? Para que a gente seja curado, para que essa cura seja manifesta em nossa vida. Enquanto a gente não conhece, a gente continua oprimido, continua debaixo do jugo da maldição, continua preso, porque Satanás veio trazer prisões. E o medo é uma delas. E o medo nos afasta da verdade, porque o medo é uma mentira. E mais uma vez eu volto a dizer, Satanás é o pai da mentira. O medo é uma confusão, é uma distorção do que é bom, do que é amável, do que é de boa fama. O medo traz prisão, traz opressão e deixa a gente inerte, parado, morto, mole, submisso, feito mamulengo. O mamulengo não tem vida, mas quando alguém bota a mão dentro, ele se mexe. Ele faz o que a pessoa manda. O mamulengo, para quem não conhece, é um boneco. Da mesma forma, quando estamos debaixo do medo, somos mamulengos de Satanás. Ele faz o que bem entende da nossa vida. Ele faz o que bem quer. Ele nos afasta da verdade divina. E nos coloca um peso de maldição horrendo, o qual Cristo tomou sobre si e a gente pega de volta. Continuando agora na apostila. Não é na Bíblia mais não, na apostila agora. Salmos 103:3, voltando para a Bíblia. Salmos 103:3. Salmos antes de Provérbios, depois de Jó. No versículo 3 fala: Ele quem? Deus, é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Vamos para o quarto. Que redime a tua vida da perdição e que te coroa de benignidade e misericórdia. Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da água. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Ele fez isso em Cristo. Justiça e juízo em Cristo a todos que eram oprimidos por Satanás, a todos que estavam debaixo da maldição, a todos que estavam mortos no pecado. Por meio de um só, Jesus Cristo, Ele nos deu cura, nos deu salvação, nos deu benignidade e encheu nossas aljavas
com as flechas da palavra. A palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que muda a mentira de Satanás em verdade. A verdade divina, a verdade de Deus. Agora, voltando para a apostila, realmente, nesse tópico, fala, por isso, nesse tópico não, em Hebreus 3, 1, 4, fala, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerar Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Deus edificou Cristo, Deus edificou o sacrifício de Cristo e Ele levantou uma casa, um templo, nossas vidas. Nosso corpo é templo e morada do Espírito de Deus e não do espírito do medo, no espírito de Satanás. E Deus, Ele edificou essa casa para viver em cura, para viver livre da opressão satânica, para viver livre da maldição. Ele edificou, Ele levantou essa casa e disse, vão, edifiquem casas em meu nome, levantem pessoas que estão na morte, que estão no pecado, para que elas recebam tanto a salvação, como a cura, como a libertação. Elas falem em outras línguas, elas sejam batizadas no amor. Que batismo é esse? Batismo do amor, batismo de Cristo, porque Ele amou tanto que morreu. Continuando aqui, o pecado é a única coisa que impede a cura. Tiago 1,15 diz, a concupiscência, depois de conceber, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado feito gera doenças, nos coloca no jugo da maldição e leva à morte. Vamos para Deuteronômio 28,15. Deuteronômio 28,15. O quinto livro da Bíblia. Nesse capítulo e nesse versículo vamos ver exemplos de maldições que ocorriam e ocorrem na vida de pessoas que estão debaixo do antigo pacto. Não estão no novo nascimento, não estão na nova aliança com Cristo. E que o pecado traz para aqueles que vivem deliberadamente nessa vida. Versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Tem que ter até que respirar, porque o negócio é pesado. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao sair. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste. Nesse versículo ele diz que o Senhor vai mandar, né? No entanto, isso foi estabelecido no princípio, nas tábuas da lei, no princípio da ordenança da lei. Não farás isso, não farás aquilo. Foi determinada uma lei. E essa é a consequência de quem não fizer. Quem determinou a lei, quem estabeleceu a ordem foi Deus. No entanto, quem traz essas maldições são o pecado. Hoje existe lei. É escrito na Bíblia que quem deve temer a lei é quem faz coisa errada.
se eu não me engano, em Romanos. Fala que a lei é para o transgressor e que ele deve temer. Se você fizer o bem, não precisa ter medo da lei, da justiça. E hoje existe polícia, existe lei, existe um monte de coisa. Juiz. Mas nós não precisamos ter medo se estivermos andando de acordo com a lei. Estivermos fazendo o bem. Estivermos fazendo o que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz é bom, amável, de boa fama. Então, nesse tempo, nesse versículo, Deus estabeleceu antes as leis. Foi estabelecido, olha, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. E agora ele está dizendo, se você não fizer, o que vai acontecer? Da mesma forma, se a gente for pego roubando, a gente vai preso porque a gente roubou, isso é um crime, e tem lá um artigo e tal, tem as leis estabelecidas. Mas o que levou a gente preso não foi a polícia, mas foi o erro da gente. Foi o pecado da gente, foi a transgressão da gente, foi a safadeza da gente de ter roubado. Muitas pessoas dizem, mas tem gente que rouba por precisão. Não, é safadeza mesmo. Precisão não leva ninguém a roubar não, porque você tem mão e perna para trabalhar. Mas não tem trabalho não. Tem, vai vender confeito. Quando eu era pequeno, eu vendia confeito desde pequeno, porque eu queria ganhar dinheiro para comprar brinquedo. E porque um caba velho tem que roubar? Não pode fazer a mesma coisa. Se uma criança pode, por que um caba não pode? Então, o que prende pessoas não é a polícia não. É a safadeza, é o crime, é o pecado, é a desobediência. Da mesma forma, o que traz essas maldições não foi Deus. Foi a desobediência, o pecado, a morte. Porque ele disse, olha, não faça isso não, porque se você não fizer, você vai ter bênção. No versículo do começo desse capítulo fala das bênçãos que vão vir se obedecer. Mas também agora ele está falando, olha, se vocês não obedecer, vai vir essas coisinhas boas para vocês. Continuando a leitura. No 21. O Senhor fará pegar em ti a pestilência até que te consuma da terra e que a que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tícia e com a febre e com a inflamação e com calor ardente e com secura e com crestamento e com ferrugem e te perseguirão até que pereças. E os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão de bronze e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Ou seja, as orações não vão ser ouvidas e a terra não vai produzir fruto. No 24, o Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás de diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. E o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus, e aos animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira, e com pasmo de coração. E apalparás no meio-dia, como o cego apalpa na escuridão. E não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-ás com a mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, e os teus olhos o verão, e por eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. Depois você lê até o 68, que tem um monte de coisa boa aí. Vocês vão ver quem vive na maldição, debaixo da maldição, o que tem, o que recebe, o fruto da maldição, o fruto da morte, o fruto do pecado, inclusive o fruto da doença. Mas então quer dizer que da parte de Cristo temos coisas boas. Exatamente, ele foi feito maldito em nosso lugar. Ele levou a maldição que era para nós, ele foi o substituto. Ele trouxe vida para que nós tenhamos vida em abundância. Continuando aqui. Vemos nesse livro exemplos de maldições que o pecado traz.
Se houver pecado, existe perdão por meio do arrependimento. Em 1 João 2, 1 e o 2 diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Em Salmos 51, 17, diz: Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, o Deus não desprezarás. Ó Deus, não desprezarás. Ou seja, um coração contrito, arrependido, Deus não desprezará. Deus não lançará para longe. Mas o advogado justo vai estar intercedendo por nós e nos perdoando, nos trazendo perdão, porque Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Em 2 Crônicas 7, 14, 15 diz: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar o quê? Se arrepender, estar contrito, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, mudar o erro pela verdade, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. 2 Crônicas 7, 14 e 15. Deus mais uma vez diz: se arrependam, que vocês vão viver em cura. A terra vai ser sarada. Onde você está, vai ser sarado. Esse arrependimento é o do novo nascimento. Cristo trouxe cura. A terra foi sarada em Cristo. A humanidade foi sarada em Cristo. Mas será que a humanidade toda quer essa cura? Quer essa salvação? Quer ser sarada pelo amor de Deus? Será? Não sei, que cada um dê conta de si. Amém? No finalzinho fala: o pecado impede todo o trabalho de Deus em Cristo por nossas vidas. Receba o amor de Deus em Cristo e seja curado e cure todo o mal, garantido na palavra de Deus, o nosso manual. Amém? A palavra é que nos garante que Deus nos curou em Cristo, que Deus trouxe vida, que Deus trouxe salvação, que ao colocar nossas mãos, o poder de Deus vai curar. Como eu disse, sejamos canais do Espírito. Nossas mãos tocam pessoas com o poder de Deus. Nossas mãos curam com o poder de Deus, pelo que Cristo fez, não pelo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Porque, como eu falei, nossa vida deve ser santificada constantemente, porque nós estamos em nome de Jesus. Nós estamos em Cristo. Nós estamos no caminho. E no caminho, o Pai que ensina seu Filho, nós, ainda depois que a gente esteja velho, não vai se desviar dele. Porque estamos sendo ensinados pelo Pai. O caminho é Jesus. O caminho fez a gente passar para a graça de Deus. O caminho nos trouxe cura, nos trouxe vida, nos trouxe salvação. Cristo é a nossa cura. Cristo é nosso tudo. Nossa Páscoa, nossa libertação, nosso tudo. Cristo foi o amor de Deus expresso por nós. Hoje nós só temos vida, cura, salvação, prosperidade, bênçãos por conta de Cristo. E estamos livres do inferno. Estamos livres, cobertos do pecado por meio do sangue de Cristo. Só por isso hoje nós temos acesso a Deus. Pelo caminho, Jesus. Porque se não for pelo caminho, é só conversa, é só balela. Como eu disse no começo, um pouco de fermento estraga toda a massa. Um pouco de mentira estraga toda a verdade. E a verdade nos mostra que Cristo nos curou. A verdade nos mostra que Deus mandou Cristo para nos curar. E que Jesus não foi rebelde curando todos. Jesus amou. Da mesma forma, nós devemos entender e aprender esse amor cada dia, diariamente, constantemente. Eu vi um videozinho esses dias de uma criança pequena. Ele vinha chegando da escola, a mãe fez: e aí, fulaninho, aprendeu hoje o que? Aprendeu na escola? Aí ele fez: aprendi não, que amanhã eu vou ter que voltar para lá. Da mesma forma nós.
A gente todo dia tem que estar voltando à palavra de Deus. Se voltando à palavra de Deus para aprender com ela. Porque nós nunca estamos completamente sábios da palavra de Deus. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa manhã, entendendo que a cura dele foi para que nós usufruamos. Pai, em nome de Jesus, te damos graças pela tua palavra, porque tu nos proporcionaste cura em Cristo, porque tu nos desse amor em Cristo, porque tu nos desse salvação em Cristo, porque tu nos livraste do inferno em Cristo. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, porque nessa manhã entendemos um pouco mais a respeito desse dom, dessa boa dádiva que foi dada por ti. Em nome de Jesus, que tenhamos essa consciência fervente em nosso espírito, que o teu espírito nos lembre e sejamos canais do teu poder em todo lugar, Pai. Onde colocarmos as mãos, o teu poder vai curar. O sacrifício de Jesus vai ser manifesto naquele lugar. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito que habita em nós. Obrigado pela cura, pela proteção e pela guarnição, Pai, do teu sangue. Em nome de Jesus, obrigado por estarmos livres no meio do mundo maldito, de caos, de doença, de morte, livres no teu sangue, Pai. Obrigado porque tu nos guarda e tu nos fará cumprir os nossos dias para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.